O Sim Brasil, raça sintética produzida a partir do cruzamento de cimental com os zebuínos, que é muito usada na produção de carnes de qualidade, tem quase 80 anos de seleção por aqui. Os reprodutores de matrizes são rústicos, produtivos e vigorosos. O criador Antônio Casquel Neto, da fazenda Terra Roxa, de Botucatu, em São Paulo, fala da adaptação e vantagens dessa genética nos projetos pecuários atuais. Fala, Cairo! Isso mesmo, Márcia. Estamos aqui agora com o Antônio Casquel Neto, lá direto de Botucatu, aqui no interior de São Paulo. Bem-vindo ao nosso programa Noticiário Tortuga. Obrigado aí pelo convite. Estamos aqui para responder todas as perguntas e contar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho da nossa história. A gente é que agradece pela sua participação. E o Antônio, ele, além de médico veterinário, ele também é pecuarista, produtor aí da raça Sim Brasil. Antônio, eu queria que você já começasse contando para a gente aqui como que foi, como que você conheceu a raça Sim Brasil e então começou a produzir essa raça aí em Botucatu, aí na fazenda Terra Roxa. Eu sempre gosto de contar a minha história no início da raça Sim Brasil, porque foi realmente uma história de resultados que me levou a criar a raça Sim Brasil. Então, no início dos anos 2000, a gente tinha uma propriedade onde a gente trabalhava com gado de corte e fazia produção de bezerros, produzia bezerros de gado de corte. Até era uma propriedade muito acidentada, com terras degradadas, onde a maioria dos touros que trabalhava nessa propriedade eram touros zebuínos, né? Touros que tinham uma maior rusticidade para aguentar realmente o clima. E um determinado dia, a gente, presente num leilão da raça Sim Brasil, nós adquirimos 2 touros. Isso foi lá no início dos anos 2000. Adquirimos 2 touros Sim Brasil e levamos lá para essa propriedade para fazer a estação de monta, né, junto com esses outros touros zebuínos. E o que nos impressionou na raça Sim Brasil foi que após os 4 meses da estação de monta, no final da estação de monta, quando nós fomos pesar esses 2 touros Sim Brasil que nós adquirimos, eles tinham, ao invés de perder peso, eles tinham ganhado peso durante a estação de monta, mesmo com todas aquelas dificuldades que os touros encontram durante a estação de monta, né? E nós ficamos até um pouco preocupados, né? Um pouco ressabiados, nossa, será que os touros realmente trabalharam? Será que a gente vai ter resultado de prenhez das vacas com esses 2 touros Sim Brasil? E acabou nos surpreendendo, né? Quando as vacas começaram a criar, nós vimos que a maioria dos bezerros eram filhos de Sim Brasil, eram bezerros de cruzamento industrial, e não filhos daqueles touros zebuínos que estavam na mesma condição. Aí nos acendeu o alerta, né? Falou, opa, essa é a raça que nós procuramos, que é uma raça rústica, uma raça produtiva, que vai nos dar um lucro sem fazer com que a gente perca em eficiência reprodutiva. E foi aí que nós começamos a adquirir algumas fêmeas Sim Brasil, né, pura, para nós iniciarmos o trabalho de cruzamento industrial e o trabalho de produção de genética, não só para produzir touros e animais para a gente, mas produzir genética e oferecer essa genética Sim Brasil no mercado. E dentro de todas essas características, principalmente as reprodutivas que você disse aí, quais outras vantagens da raça Sim Brasil, por exemplo, no manejo? É uma raça que tem 5/8 de sangue cimental e 3/8 de sangue zebuíno. Então, é uma raça sintética, né, já consolidada no Brasil há muitos anos. Nós temos o sumário, que é desenvolvido pela Associação Brasileira da Raça Cimental e Sim Brasil, onde tem todas as DEPs dos touros, né, e a avaliação dos seus filhos. Então, é uma raça que nos dá todo o suporte de que realmente a gente vai ter um ganho genético com a raça. Então, a raça Sim Brasil, além dessa docilidade que traz lá do cimental, é uma raça muito produtiva, é uma raça muito rústica, aguenta todas as condições de adversidade para o trabalho de monta natural e faz com que a gente ganhe em produtividade. Os bezerros da raça Sim Brasil não perdem em nada a produtividade quando são comparadas às raças taurinas. É uma raça que a gente consegue alto índices, né, reprodutivos e índices produtivos, não só em inseminação artificial, mas os touros realmente trabalhando a campo
Então, algumas propriedades que pecam um pouquinho em tecnologia, questões de manejo, né, que não tem lá um curral adaptado, um pasto, né, adaptado para o manejo para fazer inseminação artificial, pode usar tranquilamente a raça Sim Brasil, que não vai perder nada em produtividade para as raças taurinas, mas a gente ganha muito em rusticidade nesses touros trabalhando a pasto. Eu queria que você falasse como que é importante, agora acho que o Antônio mais aí, o médico veterinário, falando da importância, principalmente, para a reprodução, da adoção de tecnologia e também da nutrição. São duas coisas ligadas, né? Tanto a nutrição como a reprodução. Então não adianta a gente querer usar de tecnologia, aumentar os índices reprodutivos, se a gente não tiver uma nutrição adequada. A gente tem que tratar a pastagem realmente com tecnologia, com eficiência, para que a gente tenha todo o suporte nutricional para a gente ter altos índices reprodutivos. As tecnologias de reprodução estão aí à mão de todos. Não é caro, às vezes as pessoas falam, nossa, é muito caro fazer inseminação artificial. Não é, é barato, é muito barato, se comparado com os altos índices e os ganhos que nós vamos ter, né? Tanto os índices reprodutivos, como o ganho financeiro que nós vamos ter com o ganho genético da gente utilizar a inseminação artificial. Quando que a gente poderia ter um touro, né, esse touro melhorador, que às vezes hoje custa milhões dentro da nossa propriedade para utilizar esse touro, né? Então a gente tem inseminação artificial, que a gente consegue utilizar a genética desses touros de milhões com um valor muito baixo, né? Dando uma garantia para a gente que a gente vai ter um ganho genético com um custo pequeno e com a disposição de todos aí com o uso de tecnologias. Como a gente sempre fala aqui no programa Noticiário Tortuga, isso é um investimento e dá um retorno certo ali para ele e para a sua propriedade, né, Antônio? Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia aí para você. Obrigado, viu, Caio? Agradeço aí o convite.